Aviso para este vídeo. Neste artigo, eu sou obrigado a não dizer certas palavras ou, no mínimo, evitar de dizê-las por completo, pois o próprio YouTube considera certas palavras como palavras-chave sensíveis. Logo, certas palavras, se forem pronunciadas neste vídeo, como estas palavras estão neste artigo, se eu disser essas palavras, o YouTube vai remover este vídeo, vai me censurar. Mas vocês sabem, essa censura é para o bem. Então, aviso, algumas palavras ou eu não vou pronunciar, ou eu vou pronunciar pela metade. Com isso, peço que vocês compreendam que, como eu explico, eu vou dar uma de mineiro e dizer as palavras pela metade. Vocês entendem? Vocês entendem? Compreendem? Certo? Vamos lá então. Artigo de hoje. O artigo é: O Marmita de Bilionário e a Censura Pós-Coito, por Paula Schmidt. Elon Musk é um tipo interessante. Até pouco tempo atrás, Elinho Manchin era um ícone da esquerda ESG, um bilionário amado pelos socialistas de compliance, o herói dos Faria Limers, que ia salvar as girafas da Amazônia com a bateria de lítio, aquela solução mágica que, como o cigarro eletrônico, não emite fumaça e continuará sendo saudável para o ex-pulmão do mundo pelos próximos 20 anos, ou até expirarem as patentes. Mas, nos últimos dias, Musk virou alvo dessa mesma esquerda. Um dos seus menores críticos é o jornalista Leandro Demore. Demore serve como exemplo porque ele é uma espécie de emblema do que vou relatar a seguir. O estranho fenômeno do profissional que assinou um contrato com a EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, para receber R$ 444 mil de dinheiro público e critica bilionários por serem bilionários, enquanto beneficia uma elite cada vez menor de monopolistas que privatizaram os órgãos do governo global. O primeiro pecado de Musk foi defender publicamente a liberdade de expressão e denunciar o envolvimento de agências de espionagem e o grande capital no que passou a ser conhecido como Complexo Industrial da Censura. Quem quiser saber mais sobre esse conluio entre governo e monopólios unidos contra a revelação de verdades há muito escondidas pelos meus parceiros da imprensa, recomendo esta série de 40 textos, selecionados de fontes variadas, destrinchando o labirinto dessas conexões. Mas, se Musk já era inimigo da esquerda por defender a liberdade, ele virou o diabo em pessoa quando entrou numa briga contra Alex Ice e suas ordens inconstitucionais para o banimento de cidadãos da praça pública digital. Moraes também foi criticado pela imposição da censura prévia, algo proibido pelas leis brasileiras. Alex Ice faz parte de uma corte que admite publicamente seu conchavo com a privatização do governo global por meio da Agenda 2030, aquela cujo
slogan principal é, abre aspas, você não terá nada e será feliz, fecha aspas. Esse projeto de coletivização do nada foi descrito num vídeo oficial do World Economic Forum, o Conselho de Bilionários que controla as Nações Unidas, a OMS e vários outros órgãos do governo mundial. Nessa desapropriação coletiva, poucos terão tudo e muitos não terão nada. Para isso, esses poucos precisam ser protegidos pelos agentes judiciais e policiais em países outrora soberanos. Aqui é possível ver o site oficial do STF declarando sua submissão à Agenda 2030. Voltando ao Elon Musk e ao seu menor crítico, aqui está Demore explicando por que o dono do X, ex-Twitter, é tão ruim. Vale notar nesse vídeo editado que Demore foi gentil e usou argumentos que seu público consegue entender. Abre aspas. Elon Musk é um vagabundo, um cretino, um criminoso e um babaca. Esse cara é um cretino, um criminoso. Esse cara não vale absolutamente nada. Fecha aspas. Outra crítica feita pelo jornalista é a acusação de bilionário. Musk, segundo Demore, não está lutando pela liberdade, mas pela liberdade de fazer negócios. É nessa parte, contudo, que o argumento de Demore se revela como tal. Em 14 de abril, sobre uma editora chamada Combate à Desinformação, um artigo de Demore foi publicado no site IJNet, uma autoproclamada rede de jornalistas internacionais. O artigo é uma compilação de mentiras desavergonhadas e deixo aqui apenas 2 exemplos. Dentre outras asneiras, Demore diz que os idosos baderneiros que entraram nos prédios do governo em 8 de janeiro, abre aspas, atacaram e quase mataram policiais, fecha aspas, e estavam lá pedindo, abre aspas, o assassinato de pessoas da oposição, fecha aspas. Nem vou perder meu tempo contradizendo essa bobagem, desmentida pela óbvia ausência de armas. Uma falsidade que seria apenas extremamente boba se não fosse tão imoral, desonesta e detestável. Vou focar apenas em quem financia a tal IJNet e vocês vão ver, caros leitores, que na Revolução dos Bichos, lideradas por porcos, uns bilionários são realmente mais iguais que outros. Segundo a própria IJNet, ela é um projeto da ICFJ, International Center for Journalists, uma ONG fundada em 1984 sem fins lucrativos. Mas se você for no site da ICFJ e fuçar o suficiente, vai ver que a ONG é financiada por uma lista dos piores elementos do capitalismo selvagem e do imperialismo yankee, 2 bichos papões da esquerda que hoje a comem por trás. O problema aqui, como vamos ver, não é nem a maldade, mas a parvidade intelectual que precede o mal não intencionado. Esse tipo de estupidez e incredulidade vem da mesma esquerda que acredita que um homem se transforma em mulher
ao colocar uma peruca. Nesse caso, a esquerda descerebrada entende que basta um endereço na web terminado em .org para que bilionários mais carniceiros sejam transformados em cordeirinhos. É comovente, leitores. Convido quem chegou até aqui a dar uma olhada na página 16 deste Relatório de Impacto, publicado pela ICFJ. A lista de apoiadores deste empreendimento jornalístico seria suficiente para descredibilizar o projeto sob os olhos de qualquer pessoa com 2 dígitos de QI. Aquilo ali é quase um quem é quem dos maiores sonegadores de impostos, uma lista de clientes dos maiores paraísos fiscais, um desfile na Sapucaí da usura e no Leblon das ideias. Vamos a algum deles. Note, caro leitor, que vou usar fontes que a esquerda considera perfeitamente aceitáveis, jornais acima de qualquer suspeita. Vou pular financiadores mais óbvios, como Google, Facebook, Bloomberg e Dow Jones, porque acredito que até esquerdistas entendam o que eles significam. Prefiro focar nos financiadores, que os menos inteligentes da esquerda, com perdão pelo pleonasmo, acreditam serem pessoas e fundações sem fins lucrativos. Luminati. Essa é uma ONG de Pierre Omidyar, o fundador do jornal The Intercept. Para quem não sabe, a maior conquista de Omidyar ao fundar o jornal foi a privatização dos arquivos do Snowden. Até então, os arquivos seriam de acesso público, em uma promessa feita por Glenn Greenwald, disponível a qualquer um que o quisesse consultar numa sala em Nova York. Mas, assim que Greenwald foi contratado por Omidyar, o arquivo foi privatizado e passou a ser propriedade de Omidyar, como explica o jornalista sabidamente de esquerda Mark Ames no artigo Pierre Omidyar, Glenn Greenwald e a privatização dos arquivos do Snowden. É compreensível que isso tenha acontecido porque a Omidyar faz dinheiro com a venda de monitoramento e espionagem. Este artigo do New York Times conta um pouco da promessa não cumprida da publicação dos arquivos do Snowden. Segundo a revista sobre ONGs sem fins lucrativos, Non-Profit Quarterly, citando o mesmo Mark Ames, o Omidyar participou de um golpe que mudou o regime da Ucrânia em 2014. Isso teria feito em conjunto com a USAID, agência norte-americana que faz trabalhos para a CIA disfarçados de programas de desenvolvimento. Essa mesma USAID está na lista dos apoiadores da ICFJ, a ONG em que Demore reclamou do bilionário Elon Musk. Para quem quiser saber mais, neste Poder 360 tem um artigo meu no qual falo sobre a USAID e sua associação com a CIA. Aqui, naquele que é talvez o programa de rádio e TV mais popular da esquerda, o Democracy Now!, conta como a USAID financiou contas falsas no X para organizar protestos populares contra Fidel Castro. Omidyar também fez dinheiro com outra instituição de caridade, uma que prometia microempréstimos para pessoas extremamente pobres na Índia e foi associada a uma epidemia de suicídio.
de pessoas que não conseguiam pagar seus empréstimos, como conta este artigo da BBC. Segundo o New York Times, o mídia era dono da ONG Unitus, que, abre aspas, tem ações na SKS, que irá valer milhões depois da sua IPO, lançamento de ações na Bolsa de Valores, fecha aspas. Até a Bloomberg, que de esquerdismo não tem nada, já entendeu que o título de sem fins lucrativos não quer dizer nada. A agência de notícias resume o conluio nefasto entre capital e governo no artigo. O grande capital apoia os mini empréstimos que levaram ao débito, desespero e até suicídio. Abre aspas. Agências de assistência, bancos comerciais, ONGs sem fins lucrativos e firmas de investimento com foco social estão jogando uma quantidade sem precedentes de dinheiro, mais de 50 bilhões de dólares em 2020, numa lista internacional de credores. A infusão de capital continua, apesar das taxas de juros, que chegam a 100% ao ano, e uma coleta de débito com táticas agressivas que tem deixado alguns dos mutuários sem teto. Fecha aspas. Bill Gates é outro apoiador da ICFJ, a ONG sem fins lucrativos, que financia a produção de jornalismo. Eu suponho que meu leitor não precise de introdução sobre Bill Gates, mas vale lembrar algo que já é sabido ao menos desde 2007, cortesia do jornal LA Times. Na reportagem investigativa, nuvens negras pairam sobre os bons trabalhos da Fundação Gates. O jornal conta algumas histórias de horror e cinismo em que a Fundação Gates auxiliava cidades que o dinheiro de Gates ajudava a destruir. Abre aspas. Em contradição entre suas doações e empresas, uma investigação do LA Times descobriu que a Fundação Gates acumula ganhos financeiros enormes de investimentos que contrariam seus bons trabalhos. Em Ebosha, na Nigéria, onde o menino Justice mora, um médico local, Dr. Elekiwat Ok, diz que dezenas de combustões em usinas de petróleo no delta do Níger causaram epidemias de bronquite em adultos, asma e visão turva em crianças. Muitos dos 250 químicos tóxicos da fumaça e fuligem têm sido há tempos associados a doenças respiratórias e câncer. O médico diz, abre aspas, somos todos fumantes aqui, mas sem cigarro, fecha aspas. A razão para a combustão do gás em Ebosha é que é mais barato queimar 1 bilhão de pés cúbicos de gás por dia e aumentar o aquecimento global do que vender o gás, explica o jornal. Tipos com a inteligência de um Demore devem achar que Bill Gates agora é bonzinho e seu interesse financeiro nas picadas é prova disso. Entendam, utilizarei a palavra picadas, me referindo àquelas picadas que tivemos que tomar nos últimos anos, aquela que nós fomos, como um todo, como sociedade, fomos obrigados a tomar no ombro. Então, o próprio Gates admite que as picadas lhe deram mais lucro do que quase todos os outros investimentos. Como conta neste artigo, Gates deu uma entrevista para a CNBC que é chocante pelo seu teor de verdade. Abre aspas. Você investiu 10 bilhões em
picadas nas últimas 2 décadas e conseguiu descobrir qual o retorno desse investimento, algo que me surpreendeu. Dá para você explicar essa matemática? Fecha aspas. Perguntou a repórter. Abre aspas. Bem, é bastante impressionante que quando você pega essas picadas e consegue que elas sejam baratas, criando volume enorme de encomendas e tendo a relação certa com o setor privado. Há 20 anos, quando nós criamos essas novas organizações multilaterais, Gavi para as picadas, Global Fund para o HIV, tuberculose e malária, nós não sabíamos que elas teriam sucesso. Nós temos um histórico fenomenal. Foram 100 bilhões de dólares que o mundo colocou nas picadas e nossa fundação colocou um pouco mais de 10 bilhões de dólares. Mas nós sentimos que houve um retorno maior que de 20 para 1. Então, se você olha para os benefícios econômicos, esse é um número muito forte comparado com todo o resto, respondeu Gates. Segundo o LA Times, como a maioria das instituições filantrópicas, a Fundação Gates doa ao menos 5% do seu valor todo ano para evitar pagar a maior parte dos impostos, e ela investe os outros 95%. Esse investimento é administrado pela Bill Gates Investimentos, que lida com a fortuna pessoal de Bill Gates. Dentre outras informações levantadas pela reportagem, o LA Times lista investimentos de Bill Gates nas empresas entre as mais poluentes dos Estados Unidos e Canadá, incluindo ConocoPhillips, Dow Chemical Company e Tyco International. Na área farmacêutica, em 2007, Gates já sentiu o cheiro de dinheiro e investiu em empresas farmacêuticas que cobram preço muito além do que pacientes de AIDS podem pagar. Sabemos como os grandes especuladores da farmácia resolveram esse problema, fazendo o governo pagar por esses remédios caros, como conto no artigo. O sociocapitalismo e a galinha dos ovos de AIDS. Fundo Nacional para a Democracia. Outro apoiador do trabalho de Demore é ninguém menos que o National Endowment for Democracy, NED, ou Fundo Nacional para a Democracia, uma organização do governo norte-americano que trabalha como substituto da CIA em países onde jornalistas acreditam na peruca que transforma homem em mulher. Como conta o New York Times, e confirmando o que eu venho dizendo há tempos sobre os donos do mundo financiando a situação em oposição, o NED tem um objetivo, abre aspas, mais amplo do que o intuito da CIA de promover o pró-americanismo. Apesar de parte do seu dinheiro ir para sindicatos e partidos próximos à política do governo norte-americano, outra parte vai para ajudar grupos que discordam de Washington, como a ameaça soviética, por exemplo, ou ajuda aos rebeldes da Nicarágua. Fecha aspas. O jornal diz ainda que algumas doações parecem ao menos superficialmente similares. Abre aspas. La Prensa, o jornal de oposição na Nicarágua, está recebendo 100 mil dólares este ano para sobreviver. No começo dos anos 1970, a CIA deu ao menos 1,6 milhões de dólares para o jornal El Mercurio, o maior jornal de Santiago. Fecha aspas. Para terminar essa lista infindável de gente boa, e só porque meu tempo e espaço estão acabando,
mostra que um dos outros financiadores do trabalho jornalístico de Demore, a Arnold Ventures. Essa ONG foi fundada por ninguém menos que John D. Arnold, um super trader da Enron, a empresa de eletricidade responsável por um dos piores serviços de eletricidade pública nos Estados Unidos e um dos maiores escândalos financeiros da história. Segundo reportagem do Wall Street Journal, o Arnold foi responsável por, abre aspas, transformar a Enron em um player significativo no mercado mundial de energia e administrou US$ 1 bilhão no mercado de ações. Colegas operadores da bolsa disseram que seu trabalho foi responsável por mais de 700 milhões em lucro bruto para a Enron em 2001. Fecha aspas. Foi bem neste ano que a Enron declarou falência e causou a perda de mais de 11 milhões de dólares para os acionistas. Vou ficando por aqui, porque a lista é enorme e meu tempo é curto, mas deixo uma reflexão em forma de pergunta. Entenderam por que o exercício intelectual de ligar os pontos é o mais vilipendiado pela imprensa? Entenderam por que a imprensa só foca em fatos, mas nunca nas conexões entre eles?